Amém. Quero saudá-los na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Satisfação, queridos, alegria enorme estar com vocês. Alguns são de Cunha, né? Velhos amigos, né? Acompanhava muita gente na fogueirinha de fé online, viu, Felipe? E foi um tempo de bênção, né? Pastor Felipe foi meu aluno e um menino que eu tenho um profundo carinho. Fiquei muito honrado ao receber esse convite para estar com vocês, né? Então, trago um abraço da igreja de Cunha. Está comigo a Gabi, minha esposa, o Caleb, o filhão, correndo ali, né, Caleb? E parabéns aí pela nova igreja. Eu já tive aqui alguns bons anos atrás, mas era uma igreja que não tinha nada a ver com essa, né? Ao chegar a gente já sente a diferença, e também uma igreja mais alegre, mais dinâmica. Claro que muitos que estavam lá permanecem aqui, graças a Deus, né? E é assim mesmo, mas que o Senhor acrescente mais e mais pessoas ao coração de cada um de vocês. Amém, queridos? Queria convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículos de 1 a 16. Romanos, capítulo 16, de 1 a 16. Desde o dia que eu recebi convite do pastor Felipe, eu comecei a pensar nesse texto para uma igreja em formação, porque não importa quantos anos a igreja tenha, a igreja está sempre em formação, porque a igreja é um organismo vivo, né? Então, eu creio que Deus tem uma palavra para nós nesse sentido. Romanos 16, do 1 ao 16, vou pedir para você em pé, quem puder, evidentemente. O pastor Felipe vai fazer essa leitura para nós e a gente vai conversar um pouco. Diz assim a palavra do Senhor: recomendo a vocês a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Junias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem o Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristobulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem-os a casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Assíncrico, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com ele. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Amém. Obrigado. Podemos assentar, queridos? Eu gostaria de falar nessa noite sobre quatro coisas muito importantes, né? Então, o título da pregação é Igreja, Pastor, Comunidade e Amor. Diga comigo: Igreja, Pastor, Comunidade e Amor. Talvez quando vocês viram esse texto, nomes estranhos, né? Nomes diferentes,
Talvez, se existir alguma grávida aqui, nessa noite, possam pensar em tirar alguns nomes dessa lista aí, né? Epênito, Rufo, se for gêmeos, Trifena e Trifosa, né? Olha que nome interessante. Quando a gente lê esse texto, a gente fica se perguntando o que tirar de lições aqui para as nossas vidas e para a nossa igreja. E eu queria fazer alguns destaques com vocês. A primeira coisa que nós lembramos, o contexto aqui, é o apóstolo Paulo escrevendo uma recomendação à igreja de Roma. E o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, lembra aquela igreja de algo que o pastor Felipe falou aqui agora há pouco. Nós temos que lembrar que nós somos igreja viva do Senhor. Nós temos que lembrar que nós somos mais do que um espaço, um salão. Nós temos que lembrar de que nós não somos um comércio. Nós temos que lembrar de que aqui em Cachoeira Paulista existe um hospital que pode ter cura para os problemas físicos. Mas nós temos que lembrar que nós somos a igreja que tem cura para os problemas espirituais, para expulsar os demônios e para proclamar o ano aceitável do Senhor Jesus sobre a face da terra. Amém, queridos? Então nós temos que lembrar que nós somos diferenciados. O apóstolo Paulo lembrava a igreja em Roma, dizendo: olha, vocês não são um movimento qualquer, vocês são uma igreja da qual Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Edificarei ali, colocarei ali um povo que parece fraco, que parece simples, mas eu colocarei ali um povo que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A primeira lição que nós temos que perceber quando nós comemoramos o aniversário de uma igreja é que nós somos a representante de Jesus Cristo sobre a face da terra. Amém, queridos? E olha, eu não sei como é que é aqui, mas em Cunha eu digo sempre: crente gosta de igreja. Sim ou não? Vocês não podiam estar passeando hoje, emenda de feriado? Vocês não podiam estar em casa hoje, curtindo friozinho? Mas você está aqui porque você ama a igreja do Senhor Jesus. A gente, quando sai de férias, até quando sai de férias, a gente acaba indo numa igreja, porque a gente vai visitar alguma igreja. E é interessante, às vezes, certa vez nós fomos passear em Foz do Iguaçu, eu e a Gabi, fomos passar o Réveillon, e eu falei para Deus, a coisa que eu mais gosto de fazer na vida é pregar, mas eu falei para Deus: olha, eu quero ir numa igreja onde ninguém me conheça, e não me chame para pregar nesse dia, eu quero assistir um culto. Eu falei isso para a Gabi. E por causa do nosso ministério de inclusão, quase que o Brasil inteiro nos conhece por causa de trabalhar com a questão da pessoa com deficiência. Não é que nós chegamos em Foz do Iguaçu, o pastor ficou sabendo que a gente estava lá, rede social, né? Ligou para a gente e falou assim: pastor, hoje à noite você ministra a palavra na igreja, no culto de passagem de ano velho para ano novo, tudo bem? Aí eu falei assim: tá, tudo bem. E ele falou: pastor, depois nós vamos passar a ceia na casa de uma família e vocês vão também. Começou a melhorar, né? Passamos o final de ano na presença de Jesus, e que delícia que foi. Nós amamos a casa de Deus. Amém, queridos? E aí Paulo escreve essa carta, e aí eu queria trabalhar as 4 coisas que eu falei para vocês, né? Que é a igreja, o pastor, a comunidade e o amor. Em primeiro lugar, o pastor Paulo, o apóstolo Paulo, é um exemplo para nós pastores. Pastor Felipe, que está começando a sua caminhada, se há um exemplo a se inspirar, é o exemplo do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo faz uma lista aqui, onde ele cita vários nomes, porque pastor, que é pastor, precisa conhecer as suas ovelhas pelo nome. Amém, queridos?
o pastor, existem alguns pastores que eles olham para o seu rebanho como se o rebanho fosse uma oportunidade deles fazerem sucesso. Existem pastores que olham para o seu rebanho como se fosse rebanho mesmo, como se fosse gado. Principalmente as megas igrejas, onde você tem 2, 3 mil, 4 mil pessoas, não tem problema da gente ter 3, 4 mil pessoas, a gente tem que ter célula, né? Porque na célula se conhece. Eu fico muito triste, hoje de manhã eu falei para a Gabi, está no caminho, eu estava contando para a Gabi, um casal da nossa igreja que foi na igreja hoje, e por acaso eu não consegui lembrar o nome, e eu fiquei triste, porque eu falei, peraí, como que a gente não lembra o nome das pessoas? O apóstolo Paulo, ele valorizava as pessoas que trabalhavam com ele, por isso ele sabia os nomes. Eu lembro de uma experiência do pastor Abe Uber, não sei quantos aqui conhecem, ou pelo menos já ouviram falar. Eu fui fazer um congresso de discipulado com o pastor Abe Uber lá em Fortaleza, e o pastor disse que no começo da caminhada dele como pastor, ele fez uma reunião com a equipe, com os líderes, e ele teve a coragem de fazer uma pergunta, e a pergunta dele foi o seguinte: vocês se sentem amados por mim? E ele disse que as pessoas, já que ele perguntou, quem pergunta quer ouvir, né, irmãos? E ele disse que as pessoas disseram assim: não, pastor, nós não sentimos amados pelo Senhor, não. Nós sentimos que o Senhor quer que nós façamos a igreja ter sucesso, porque o sucesso da igreja é o sucesso do Senhor. E ele disse: eu saí daquela reunião chorando, triste, porque eu não amava as pessoas, eu usava as pessoas como trampolim, como as pessoas que iam me fazer dar bem na vida. E hoje, né, quem conhece o pastor Abe Uber, o pastor Abe Uber tem uma igreja de 30 mil pessoas. Eu fui fazer o curso lá e ele me convidou para ir na sua própria casa, né? Ele lembra o nome, ele tem um carinho. É claro que ele não conhece as 30 mil pessoas, são células. Mas ele disse: o pessoal que trabalha comigo tem em mim o verdadeiro amor. Então, assim, o que eu admiro no apóstolo Paulo é que ele valorizava as pessoas que trabalhavam com ele. E eu tenho aprendido, pastor Felipe, que o bom líder é que valoriza as pessoas que trabalham com ele. O bom líder é aquele que conhece as pessoas pelo nome e constrói com ela laços de afetividade. Eu não sei quantos de vocês aqui conhecem o Bispo Nelson, né? O Bispo Nelson tem 83 anos. E o Bispo Nelson esteve em Cunha semana passada. O Bispo Nelson conhece 80% dos nomes da Igreja Metodista de Cunha, que ele foi pastor há mais de 30, 40 anos. Os que estão vivos, ele conhece todos por nome, porque ele construiu vínculo de afetividade. Então, eu tenho certeza, desejo ao jovem pastor Felipe, que ele seja aquele pastor que conheça as suas ovelhas. O que Jesus falou lá em João? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastor que coloca as ovelhas na frente e vai atrás não é pastor, é boiadeiro. Não é isso? E olha, irmãos, tem muito boiadeiro entre nós, viu? O Devair veio lá da roça, como eu. Ele sabe como é que funciona o boiadeiro. Boiadeiro bota os boi para arar, pega uma vara que a gente chama de vara de guiado, senta a vara nos bois e vai atrás. Mas o pastor não. O pastor pega o cajado, e com o cajado o pastor conduz as suas ovelhas. Amém, queridos? Então, primeira coisa é o pastor. Segunda coisa, a comunidade. Aqui Paulo cita algumas pessoas que a gente vai entender o porquê. Primeiro ele disse: recomendo-vos a amada Febe.
que é serva da igreja. Diz a história que a irmã Febe possivelmente era uma viúva. Ela está deixando a cidade de Corinto, Sincreia, né, Corinto. Ela está indo para Roma. E Paulo diz: eu recomendo, porque quando a gente recomenda alguém, a gente coloca a mão no fogo, né? E Paulo diz: olha, receba ela aí, faça tudo o que ela precisar, porque antigamente no cristianismo não existia esse negócio de hotel, essas coisas. Quando um irmão vinha de uma igreja, ficava na casa do outro mesmo. E diz a história que a irmã Febe era alguém de muitas posses, ela tinha recursos econômicos, financeiros, mas ela era serva do Senhor. Ela era diácona, né? Ela servia a Deus e ela era protetora, diz Paulo, que ela era protetora de muitos, inclusive dele. Ela protegia no sentido de cuidar. E na verdade a irmã Febe era patrocinadora, porque a palavra aqui, no sentido grego, revela patrocinadora do ministério de Paulo. Ela investia posses no ministério de Paulo. Ela colocava a mão no bolso também pelo ministério de Paulo. Ela tinha dinheiro, mas o dinheiro não tinha a Febe, porque não tem problema ter dinheiro. Ter dinheiro é uma bênção. Amém, queridos? O problema é o dinheiro ter a gente. Quando o dinheiro tem a gente é uma desgraça. Dizem os estudiosos que de finança, eu estudo alguma coisinha de vez em quando, dizem que o dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Se o dinheiro for para te servir, ele é bênção. E pode dizer, olha, essa irmã Febe, ela é colaboradora, ela é patrocinadora. Eu me lembro que a gente serviu a Deus numa igreja muito pobre em Itapeva. Quando nós fomos para Itapeva é uma igreja construída para 500 pessoas. Mas quando eu fui para Itapeva, teve uma divisão antes da gente chegar, e eu tinha 12 pessoas que caíram para 6. Porque eu tive que tirar um tesoureiro, a família achou ruim, saiu 6 numa pancada só. Aí, claro que ficamos lá 5 anos, deixamos lá com 70 pessoas, 70, 80, foi uma benção, pela glória de Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como tem gente com o coração abençoador. Um dia eu fiz uma... Lá em Cunha também. Eu disse no final do culto: irmãos, a igreja precisa comprar um computador, porque a nossa mesa de som, nosso computador não tem condição. Se você tem desejo no coração, ajuda. Um irmão chegou para mim e falou assim, era um irmão de muitas posses. Ele falou para mim no final do culto: pastor, manda comprar o computador, só tem uma exigência, eu quero o melhor. Falei: você vai ver, eu vou comprar um computador de 5 pau, né? Claro que 5 pau para ele era 10 real para mim, mas bem, não foi assim, Gabi? Deu cheque para mim e não colocou o valor. Eu falei: rapaz do céu, hein? Você é crente, hein? Não sei se eu faria isso para mim mesmo, né? Vamos lá, compramos um computador de excelência para a igreja. Porque a gente tem que ensinar, irmãos, que nós a gente não vem na igreja, a gente é a igreja. Amém, queridos? A gente é a igreja. Outra experiência legal, né? Coisas malucas, que Deus levanta as Febes
as patrocinadoras. Fomos para a igreja do Jardim Capela, em São Paulo. Eu conto essas histórias porque eu acho que a pregação ganha vida. Oi, Caleb. Nós fomos para a igreja em Jardim Capela, servir na Zona Sul. E às vezes, né, a igreja tinha um púlpito velho, pensa num púlpito, caindo pedaço. Mas eu visitava a casa dos irmãos e a gente percebia que os irmãos tinham muita coisa boa, sabe? Aquilo que Ageu fala, né? Olha, vocês estão construindo casa painelada, mas a casa de Deus está acabando. Já leram Ageu, né? E aí de repente eu me empolguei num culto um dia e dei um tapa no púlpito. Sabe assim? Irmãos, voou caruncho para tudo quanto é lado. Olha, acho que tinha até, olha o que você imaginar, lá tinha dentro do púlpito. E eu falei um negócio que daí eu falei sem pensar. Eu fui para casa e em casa a mulher foi chamar a minha atenção, né? Isso acontece com vocês também. Felipe, você não é casado ainda, né? Mas quando você for, você vai ver como é que o bagulho funciona. Aí, eu dei um tapa no púlpito, caruncho voou para todo lado, e eu disse assim: irmãos, desculpa, esse púlpito aqui não é digno da casa de Deus. E aí eu falei, nossa, aí a Gabi falou, olha, você falou bobagem, não precisava falar aqui. Eu fiz que nem, eu falei, o que eu falei mesmo, pronto, acabou. Voltar atrás é pior. Você vai remendar, no pano não vai colar, certo? Irmãos, eu falei, acho que domingo que vem eu vou pedir perdão para a igreja, um perdãozinho bem sem vergonha, mas eu vou pedir. Só que é o seguinte, na quarta-feira eu estava em casa, eu e a Gabi, daqui a pouco chega um casal lá, o seu Zezé e a dona Odete. Eu falei assim, pastor, tem um presente para a igreja, que a gente já deixou lá na igreja, e trouxe a nota fiscal para a gente, um púlpito lindo, grande, com vidro, com espelho, sabe aqueles negócios assim? R$2.000. Daí eu falei para a Gabi, agora quem tem que pedir desculpa é você, tá vendo? Fiz ou não fiz certo? Mas aí ele falou assim, pastor, sabe o que tocou meu coração? Foi quando o senhor disse, isso aqui não é digno da casa de Deus. Não é ser chique, irmãos, não é soberba, mas a gente tem que investir na obra de Deus. Só que o exemplo, quem dá é nós. Eu vou contar uma história que eu não gosto de contar, mas eu vou contar. A igreja do Jardim Capela, quando a gente foi, era uma igreja que estava muito mal cuidada, um povo muito bom, mas uma igreja mal cuidada. E Deus colocou no meu coração, eu cheguei em casa, falei para a Gabi, falei assim, Deus colocou no meu coração que a gente vai dar um notebook para a igreja. E é um notebook bom, e é nós, eu e você. Ela falou, mas o seu computador, o seu notebook é de 2014, é mesmo. Eu ligo ele meia hora antes. Se eu vou usar 7 horas, eu tenho que ligar às 6h30, ele vai fazendo um barulho, ainda continuo com o mesmo. Comprei um computador para a igreja, eu e minha esposa, naquela época, o melhor que a gente podia comprar. Entregamos para a igreja e falamos assim, isso aqui é o nosso presente para a igreja, porque a gente quer que vocês tenham um espírito de excelência. E quando a gente fez esse presente, quebrou maldição que tinha dentro da igreja. Quebrou maldição tinha um cômodo velho dentro da igreja, que você imaginar, tinha guardado lá, até dentadura, se procurasse com carinho, podia achar. A FEB amava a obra de Deus, e a obra de Deus começa em nós. Amém, queridos? Outro casal, tomara que aqui tenha FEB. E para ter FEB aqui, não precisa ter muito dinheiro não, irmãos. Deus não está preocupado com quantidade. Se você pode ajudar com R$10, R$10 é o seu melhor, está tudo em ordem. Amém, queridos? Não estou falando de quantidade não. Igreja não é comércio, mas o nosso Deus merece o melhor em tudo. Outro casal que Paulo cita que eu quero ter na minha igreja, que é a Priscila e Áquila. Priscila e Áquila abriram as suas casas. Viu, Felipe? Movimento de célula nunca foi novo. Movimento de célula existiu desde que existe cristianismo, porque o cristianismo é a religião da convivência. O cristianismo, o povo crente, ele tem duas características básicas: ele gosta de comer, né?
Falou do cachorro quente, aí teve gente que deu glória, eu escutei, ué. Né? Você é crente, eu fui um dos que dei glória também, você acha que não? E o povo de Deus gosta de andar junto, gente. Quem se separa não é sábio, diz Provérbios. Quem se isola não é sábio. Lute contra o isolamento. Lute contra o isolamento. Dá vontade de isolar, porque é muito problema. Se a gente não quiser viver problema, é melhor morrer, porque nessa vida vamos viver problema. O Áquila e a Priscila, ou a Priscila e o Áquila, na ordem de Paulo, abriram as suas casas por célula. E hoje em dia a gente tem muita dificuldade de encontrar casas abertas. Nossa experiência em Itapeva, quando a gente foi levar o movimento de célula para Itapeva, primeira casa que nós abrimos foi a casa pastoral. Porque, como eu disse, o pastor não pode ser boiadeiro. O pastor tem que mostrar para a ovelha como é que faz, não pelas palavras, sobretudo pela atitude. E depois nós saímos de Itapeva deixando 4 células, 4 casas funcionando. A gente precisa ter Áquila e a gente precisa ter Priscila dentro da igreja. Amém, queridos? Pessoa que diz assim: olha, pastor, a minha casa está à disposição. Minha casa está à disposição. Vai incomodar, vai entrar gente de tudo quanto é jeito na sua casa. Claro, acabou a célula, tem que ir embora, tem os cuidadinhos, mas invista. Tudo que crente tem não é dele, é de Jesus. Amém, queridos? Amém? O outro casal, o Andrônimo, que é um nome bonitíssimo, e a Júnias, meus companheiros de prisão. Irmãos, diz a história, a gente lê a Bíblia às vezes sem estudar a história, a gente não imagina o que esse Andrônimo e Júnia fazia. Paulo foi muitas vezes preso, e toda vez que Paulo foi preso, esses dois aqui arrumavam um rolo para ir preso junto com Paulo. Sabia disso? E qual que era o objetivo deles arrumar um rolo para ir junto preso com Paulo? Para não deixar Paulo sozinho na cadeia. E olha que interessante, o pastor, toda a igreja que esperar sucesso por causa do pastor, não terá sucesso, porque o pastor é o que rege o grupo, mas o pastor precisa ter companheiros, e se necessário for, até companheiro de prisão. Amém, queridos? Pastor Felipe precisa ter uma retaguarda de gente que diga para ele assim: nós estamos juntos e misturados, inclusive para entrar em fria, que às vezes a gente entra. Eu me lembro uma vez, irmãos, a igreja metodista, ela tem os seus probleminhas, claro. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar num culto ao ar livre, num bairro lá em Cunha, chamado Alto do Juvino, Devair conhece. Nós estávamos pregando ao ar livre, de repente caiu uma senhora endemoniada. Era um culto de jovens. Eu estava pregando, chegou uma senhora no meio da rua, e a senhora caiu endemoniada. Aí eu e alguém que vocês conhecem aqui também, que é o Robinho, o Robson, parceiro, fomos lá, seguramos a mulher, começamos a orar, e daqui a pouco eu falei: demônio, você vai ter que sair dessa mulher, porque todas essas pessoas que estão aqui estão com a mão estendida orando por você. O Robinho me cutucou, falou assim: só está eu e você aqui, o pessoal foi tudo embora. Falei: demônio, sai dessa mulher e entra neles. Joguei uma praga, sabe, praga de crente. Sai dessa mulher e entra neles, porque covardes. E eu era líder dos jovens na época, eu chamei os jovens para uma conversa, sabe, irmãos, bem gostosa. Falei: o que vocês estão pensando, gente? Não, pastor, porque a gente nunca viu um demônio, mas a gente nunca viu um demônio na nossa vida, então a gente ficou muito assustado. Falei: rapaz, a gente precisa de gente que nem Júnia e Andrônimo, que arrumavam uma arruaça para ir preso, para não deixar Paulo sozinho. Em Itapeva, eu evangelizei um moço que é deficiente visual, como eu. Um dia, ele está querendo vir para o Vale, um dia eu vou sugerir o Felipe para trazer ele aqui, para cantar. Ele canta muito bem, prega também, mas ele canta e toca.
esse moço, a família era hiper católica. E a família desse moço começou a se invocar comigo. E nós jogávamos bola juntos, aquele futebol para cegos, que é o goalball. E o rapaz começou a deixar uma dupla sertaneja que tinha, cantava em bares, vir para a igreja. E a família marcou uma reunião na casa desse moço, uma família tradicional, devia ter umas 25, 30 pessoas. E falaram: pastor, a gente quer a sua presença aqui. Mas tem uma condição, o senhor tem que vir sozinho. Eu disse, quando despedi da Gabi, falei: até daqui a pouco, até no céu. Não sei se vou sair vivo de lá, ué. Mas falei: ore por mim. E esse moço, porque a família dizia que eu estava fazendo a cabeça desse moço. E eu falei: se esse moço negar tudo que ele aprendeu no discipulado, eu vou apanhar. E eu já fiquei esperando apanhar, né? Mas eu não neguei a minha fé. Eu cheguei lá, a família fez pergunta de tudo quanto é jeito, eu respondi todas. E no final ela perguntou para o moço. E ele disse: o pastor não mudou a minha vida. Quem mudou a minha vida foi um encontro pessoal com Jesus Cristo. E isso ninguém tira de mim. E está aí pregando o evangelho. Você pode aplaudir Jesus Cristo? E está aí pregando o evangelho. Está aí. Gente que diz para você: olha, estamos juntos. Pastor, o senhor não está sozinho nessa. Eu estou com você. Nós vamos vencer, pastor. Porque não é pastor sozinho, nem igreja sozinha. É nós todos juntos para a construção do reino de Deus. Amém, querido? Aqui, ó, em quarto lugar aqui, a Trifena e a Trifosa. As duas gêmeas, eu não sei se é gêmeas, tá, gente? Eu estou brincando. Mas a Trifena e a Trifosa, que são nomes lindos, se eu tiver duas filhas vou colocar. A Trifena e a Trifosa, gente que serve no Senhor. Gente que é servo. Irmãos, a igreja, ela vai na contramão do mundo. A gente vai em alguns lugares para crescer na vida. Na igreja você vem para diminuir. O maior é o mais servo. O pastor é o mais servo da igreja. É o que ocupa o maior cargo, mas ao mesmo tempo é o maior servo. E nós temos que servir. Uma vez eu fui pregar num congresso lá em Goiás, um acampamento, e mandaram um irmão me buscar no aeroporto. Eu fui sozinho, faz tempo, uns 9, 10 anos. O irmão me buscou no aeroporto, e eu fiquei 4 dias ministrando nesse acampamento. E tinha um rapaz lá que ele me servia. Eu ficava até constrangido, até a carne ele cortava para mim. Luiz. E aí eu fiquei na cabeça, falei: quem será o Luiz? Será que o Luiz é diácono da igreja? O Luiz é o faxineiro da igreja? O Luiz, quem é o Luiz? O Luiz deixou a cama dele e foi dormir na barraca, deu a cama para mim dormir. E no terceiro dia de acampamento, Felipe, eu descobri que o Luiz não era o Luiz, era o doutor Luiz, com 2 doutorados nos Estados Unidos, sobre operação de cérebro, câncer no cérebro, a cirurgia mais complexa. E eu falei: Luiz, por que você não falou para mim que você era um doutor? Porque ele falou: eu não queria ser reconhecido como doutor, eu quero ser reconhecido como irmão que serve. E dentro da igreja, irmãos, a gente tem muita vaidade. Aqui vocês não têm esse problema, mas eu tenho na minha. Dentro da igreja tem muita vaidade. Servir é quase que diminuir as pessoas numa sociedade onde a gente vale muitas vezes pelo que tem, mas dentro da igreja você não vale pelo que tem. Dentro da igreja você vale pelo que é. E todos dentro da igreja somos servos. Amém, queridos?
Não importa o seu cargo. Eu já tive pessoas na minha igreja, eu já fui pastor de policial, eu já fui pastor de médico, e eu dizia para ele logo que a gente se conhecia: lá fora você é policial, você é médico, aqui dentro você é ovelha, aqui dentro você é ovelha, aqui dentro você é servo, porque nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Outra pessoa que Paulo lembra, né, é o Rufo e a sua mãe. E Paulo diz: olha, e a mãe dela, do Rufo, mãe dele, não, Paulo nem citou o nome aqui, por algum motivo, não sei, esqueceu, não coube na carta, mas diz: a sua mãe que tem sido como mãe para mim. Dentro da igreja a gente tem verdadeiras mães para nós. Eu fui seminarista, Felipe, solteiro e sozinho. Você ainda tem o privilégio de vir com a mãe, né? Eu servi numa igreja onde eu era seminarista, solteiro, sozinho. E existiam algumas senhoras na igreja que todo domingo depois do culto fazia a minha marmita da segunda. Acho que eu olhava a minha cara de fome e falava: deixa eu fazer. Porque eu ia para São Paulo, né? Eu vinha, servia a igreja, ia para São Paulo, e eu morava sozinho na faculdade. Eu tinha que fazer comida, comprar, depende do dia, do dinheiro e tudo mais. Eu aprendi a fazer tudo isso, mas eu tinha a correria da faculdade, eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Quantas mães eu tive dentro de igreja. Quando a gente foi pastor em Itapeva, a gente casado de novo, por vezes nós ficávamos doentes, eu, a Gabi, ou às vezes eu viajava muito na época. Às vezes a Gabi ficava doente sozinha lá em casa, em Itapeva. Eu estava em São Paulo, a 300 quilômetros. Existiam irmãs da igreja que faziam sopa, que levavam no médico. Porque a ideia, às vezes, irmãos, é que o pastor cuida de todo mundo, mas o pastor não precisa ser cuidado. E essa é uma ideia maligna, viu? Cai nessa não. O pastor precisa ser cuidado. Tenho certeza que além da mãe do Felipe, ele tem mães nessa igreja. Tenho certeza que tem. E precisa ter. Nós temos mãe em Cunha também. Ontem foi aniversário da Gabi, uma senhora da igreja levou lá um presente para ela. São demonstrações de cuidado. Paulo diz: olha, ela foi como a minha mãe também. E a gente precisa ter o cuidado pastoral. Amém, queridos? Então, primeiro igreja, segundo pastor, terceiro comunidade e o quarto. Eu queria destacar, para não cansar vocês, o quarto, amor. O apóstolo Paulo diz: recomendo-vos que cumprimentem uns aos outros com beijo santo, com ósculo santo. A igreja precisa ser um lugar de afetividade. Eu sou pastor metodista, embora eu não seja tão velho, tenho 39 anos, em algumas coisas eu sou da ala antiga. Por exemplo, eu gosto de terminar o culto e ir para a porta. E uma senhora me falou outro dia: pastor, sabe por que eu venho na igreja? E eu falei, né, na minha cabeça: ué, pelo meu sermão, eu prego pra caramba, né? E ela falou assim: é claro que não, pastor, porque o único abraço que eu recebo na semana é o abraço do Senhor. Eu fui feliz, porque às vezes a gente pensa que as pessoas vão vir na igreja pelo nosso sermão. Claro, tem que ter um sermão bom. Pelo nosso louvor, claro, tem que ter um louvor bom. E louvor bom, querido, não precisa muita coisa não. O louvor de vocês aqui hoje, por exemplo, que louvor gostoso. O pessoal cantando, às vezes a gente tem tanta parafernália na igreja que os irmãos não cantam mais, né? Só ficam os instrumentos e a gente lá fazendo mímica. Não é isso? Então esse louvor congregacional, claro, mesmo quando vocês crescerem, preserve isso, continuar crescendo, preserve isso. E essa senhora me disse: olha, o único abraço que eu recebo, pastor, é uma senhora que morava sozinha. O único abraço que eu recebo, pastor, é o abraço do pastor no domingo. As pessoas não vão ficar na igreja por beleza estética, embora ela seja importante.
mas as pessoas vão ficar na igreja quando elas perceberem que é um clima de amor. Amém, queridos? Que é um clima de amor. E isso é tão interessante, e isso é tão verdadeiro. Quando eu me formei na faculdade de teologia, um amigo, professor, me disse assim: pastor Enoque, eu queria te dar um conselho. E infelizmente dentro das igrejas já teve muitos pastores que teve problema com mulheres. Infelizmente a gente conhece muitas igrejas que passaram por isso. E o pastor me disse: olha, você pode abraçar as velhinhas, mas a mocidade você não deve fazer isso. E eu disse: pastor, eu te respeito profundamente, mas eu não vou seguir esse conselho seu não, porque a Bíblia fala em ósculo santo. A Bíblia não fala em ósculos mundanos, sensuais, carregados de interesse. O pastor que faz isso, ou qualquer outra pessoa que faz isso, precisa se consertar com Jesus. Amém, queridos? Mas o ósculo precisa ser santo. A gente precisa chegar na igreja e ser bem recebido, como a gente foi ali, né? Nosso irmão Levair, pastor Felipe e outras irmãs que vieram até a gente conversar, né? Matar saudade. O clima, o calor. A igreja precisa ser um espaço marcado pelo amor. A igreja precisa ser um espaço onde não amemos-nos de palavras, mas amemos de coração. Existe igreja perfeita na terra? Não. Mas existe uma igreja que tem sede pela presença de Jesus. Existe uma igreja que quer acertar. Então o meu desejo, em primeiro lugar, é que vocês lembrem sempre: somos uma igreja, somos representantes de Cristo. O meu desejo para o pastor Felipe, qualquer pastor que vocês vierem a ter, que nós sejamos pastores, e não pessoas que buscam sucesso na igreja. Deus não nos chamou para sucesso, Deus nos chamou para ser fiel ao chamado que Ele nos deu. Não importa se a nossa igreja tem 100, se a nossa igreja tem 10, façamos tudo com o mesmo carinho, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, que tenha uma comunidade que tenha FEB, que tenha Andrônimo, que tenha Júnia, que tenha Áquila e Priscila, que tenha casas abertas, que tem companheiros de prisão, que tem gente que diga: pastor, o senhor não está sozinho. Nos Estados Unidos é assustador o número de suicídio entre pastores. Vocês sabiam disso? Eu gosto de ler muitos livros dos Estados Unidos, claro, traduzido para o português. E a semana passada eu estava lendo um artigo, e dos 30 pastores que se mataram mais recentemente, não são pastores de igreja pobre não, irmãos. São batistas americanos que têm muita grana. São pastores que, diferente de alguns de nós, não precisam fazer conta no final do mês para ver o que paga primeiro. Mas sabe o que eles disseram pouco tempo antes de tirar a sua própria vida? Estamos se matando porque estamos sozinhos no meio da multidão. Não podemos mais ficar sozinhos no meio da multidão. Temos que conviver. Temos que ter uma comunidade para conviver. Amém, queridos? E por último, como já disse, que o amor de Deus, o clima da presença de Deus esteja nessa comunidade, esteja aonde a gente estiver, esteja um clima gostoso. Porque, irmãos, eu sou professor, né, de filosofia. Vocês sabem que eu não tenho uma visão, né, bem baixinho, quase que zero.
Mas você sabia que quando existe um clima ruim no lugar, não precisa a gente enxergar. A gente chega e já sente no ar. Tem uns casais da minha igreja, Felipe, você não deve ter esse problema aqui, mas tem uns casais da minha igreja que eu chego para eles no final do que vocês estão brigados hoje, né? Pastor, quem contou? Não precisa contar não, o clima está no ar. O amor está no ar, só que é o contrário, né? Só que não, na verdade, né? Irmãos, quando a gente não ama, a gente não consegue esconder, sabia? A gente acaba dando um furo, né? Como diz o jovem. A gente acaba contando. A gente tem um filme que eu recomendo para vocês chamado Beleza Americana. Beleza Americana é a tentativa de mostrar que tudo é perfeito, mas em algum momento as coisas saem. Mas aonde a gente chega e há amor, o amor cura, o amor é terapêutico, o amor traz vida. Por isso a igreja precisa ser um lugar de amor. Não é que não vai ter discussão, não é que não vai ter que concordar, que não vai ter nenhuma discórdia, não é que você tem que concordar com tudo, mas dispõe o seu coração para amar, porque nós somos reconhecidos como cristãos se vivemos o amor de Deus. Amém, queridos? Para encerrar, que Deus abençoe vocês, que essa igreja continue crescendo em quantidade e qualidade, que Deus abençoe o pastor Felipe, que esse clima gostoso que há entre vocês continue, que quando vocês forem grandes, eu tenho fé que um dia vocês vão crescer muito. Não deixa de comer cachorro quente na porta da igreja não, tá bom? A gente vai crescendo, vai deixando as coisas simples. Eu já fui pastor de igreja pobre, financeiramente falando, porque pobre não tem nada a ver com finanças para Deus, só lê o Apocalipse. E eu já fui pastor de igreja rica, ou mais rica, mais bem sucedida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não tem coisa mais gostosa do que ser pastor de igreja, onde a gente come cachorro quente juntos. Porque a igreja rica, eu fui pastor de uma igreja em São Paulo, Rude Ramos, uma igreja muito rica, o Felipe já deve ter ouvido falar, na época, hoje não é mais. A gente falava assim, vamos fazer um piquenique com jovens, levantava uma senhora e eu ficava muito bravo. Piquenique para quê, pastor? A gente compra o lanche e manda lá, não minha senhora, eu quero comer pão com mortadela com essa turma aqui, gente. Coisa boa é a gente estar juntos, meter a mão na massa e fazer. Alguém fez o cachorro quente, certo? Não foi terceirizado. São Paulo a gente terminava o culto com esfirra do Habib's. Nada contra o Habib's, particularmente eu gosto, mas o gostoso é a gente fazer esfirra juntos. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.